E aí, traders, como é que estamos? Tudo bom? Hoje vai ser um vídeo rápido, só para a gente não esticar muito, porque amanhã tem a live, né? Então amanhã vai ser dia de tirar dúvidas, então eu pretendo não explicar muito hoje, porque amanhã vai ser o dia para a gente conversar, principalmente para o pessoal que está chegando novo no canal. Mas eu fiz questão de vir aqui hoje para gravar esse videozinho rapidão, só para explicar o movimento do dólar de hoje, tá? O movimento do dólar hoje ele deu duas entradas e as duas entradas deram loss. Porém, se vocês fizerem uma análise, né, que é o que eu vou mostrar, vocês vão ver que dava para ter uma interpretação diferente. Primeiro eu vou mostrar aqui rapidão, ó, o resultado do índice de hoje, tá? O índice, única entrada que foi válida foi essa aqui, entrada 83 e pagou, tá? Olha só, mostrando aqui, né? Opa, vamos de novo. Meu mouse tá meio maluco. Ó, dia de hoje, 14 de setembro. Então o dia de hoje foi o seguinte, ó, o índice ele trabalhou na linha abaixo da linha de ouro e não deu nenhuma oportunidade no momento, pelo menos a manhã inteira sem oportunidades. E aí depois, quando passou a tarde, ele começou a pintar alguma coisa. No Candle 79, né? Ai, olha só, meu mouse tá maluco hoje, gente. Ó, vamos lá. O Candle 79, ele deu uma entrada aqui. Vamos ver, né? Só vamos dar uma olhadinha qual é o padrão que ele formou. Deixa eu mostrar aqui. Ó, pegar aqui a ferramentinha. Deu uma entradinha aqui, ó, Candle 79. Para a gente avaliar como é que é a estrutura que foi montada, né? Qual foi o padrão que ele montou? A gente vai sempre pegar as duas pernadas anteriores. Então aqui, do topo ou do fundo anterior até a entrada. Então nós temos aqui um topo aqui em cima, ele fez este movimento aqui e aí fez isso, né? Essa aqui é a primeira pernada. A segunda pernada é aqui, ó. Aqui nós temos um fundo, então ele fez este movimento, certo? Então nós temos isso, isso e isso, tá? Aí tu vai procurar aqui, ó, dá uma olhada lá nos nossos padrões de venda. Nós temos algo parecido dessa estrutura aqui, tá? Aí tu vai dar uma olhada, ver se tem algo nesse sentido. Olhando essa pernada, não tem nada, né? Essa daqui ela não é, por causa desse movimento que ele rompe o fundo. E esse daqui ele não é, por causa desse movimento aqui que ele é curtinho, ó. Essa perna aqui ela é curta. Tá? Então ele rompe lá e é uma perninha curta. Essa estrutura, então, com duas pernadas, não tem, tá? Não tem nada. Esse outro aqui, o preço vai até lá embaixo e fica alinhado. Então aqui também não é. Ok? Então nós não temos essa estrutura. Mas Bonetti, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode avaliar só essa daqui, ó. Pode? Pode. Ó, se eu avaliar só essa pernada aqui, vamos dar uma olhada lá. Esse modelo aqui tem alguma coisa aqui? Também não, né? Também não tem nada. Então olha só, ele desce, quando ele sobe só um pouquinho e já dá uma entrada. Esse modelo aqui ele desce e ele desenvolve o preço um pouco para cima, ele anda um pouco. É diferente desse, ó. Olha só, esse aqui ele desce o preço e ele sobe um pouquinho e já desce, e já dá uma entrada. A mesma coisa aqui, ó. Ele desce o preço, ele sobe e já dá uma entrada. Aqui não. Aqui o preço desce, aí ele desenvolve o preço um pouco para cima e depois ele dá uma entrada. Ou seja, não tem esse padrão aqui, certo? Então esse padrão do 79 não tem. Mas digamos que tu tenha entrado nesse candle 79, né? Se por acaso tu entrou no 79, pegou alguma coisinha aqui, ó, bateu quanto? 130 pontos, 120 pontos. E aí tu já ficou protegido no 0 a 0. Quando voltou ali, bateu no 0 a 0 e te tirou no 0 a 0. Beleza? Beleza. Candle 83 agora, que é o próximo e o único que aliás, teve o outro ali também. Ó, Candle 83. Este aqui. Qual é o movimento que ele está fazendo? Nós temos este movimento aqui, esse movimento aqui e esse movimento, tá? Então nós temos, além desse outro, né? Deixa eu limpar aqui e colocar um pouquinho mais para cá, ó.
Então nós temos aqui, aqui e aqui. Ok? Opa, deixa eu fazer o desenho aqui. Ó. Esse desenho aqui, então, é isso aqui. Ó. É isso, 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 isso. Agora dá uma olhada lá nos nossos padrões. Ó, se eu for procurar esse padrão aqui, eu também não vou encontrar. Ó, o mais próximo seria este. Porém, essa pernada aqui, ele rompe o fundo. E aqui ele não rompeu o fundo, correto? Ele veio aqui, tem até uma parte e não rompeu o fundo. Não encontrei esse padrão aqui. Ó, esse outro aqui ele rompe o fundo, né? Esse outro ele vem até o fim aqui, fica o preço alinhado. Aqui é um padrão maior, né? Então ele também é diferente. Não tem esse padrão aqui. Vamos tentar fazer eliminar uma pernada? Vamos eliminar essa pernada aqui. Estou pegando só uma pernada. O ideal é sempre pegar 2 ou 3. Mas nesse caso aqui, peguei essa pernada. Né, o desenho está assim. Vou esticar um pouquinho aqui. Ó, estou pegando esse daqui. Deixa eu apagar essa daqui agora. Peguei essa pernada e aqui e esse movimento. Olhando agora aqui, tem? Agora nós temos, ó. Nós temos o padrão 3. Aonde ele vem lá embaixo, ele sobe um pouquinho e dá uma pernadinha. Ó, ele vem aqui embaixo, sobe um pouquinho e dá uma pernadinha. Certo? Muito bem. E aí então aqui fica sendo uma entrada arriscada que pagou. Olha lá, candle 83. Ele desceu um pouquinho, não chegou a nos proteger, foi em 99 pontos. Abriu aqui do lado, resolveu subir. Deu um calorzinho, abriu aqui do lado, subiu mais um pouco, deu um calor de 170 pontos e depois ele veio embaixo. Veio, aqui já protegeu, já no 0 a 0, né? 115 pontos a gente protege no 0 a 0. Aí ele desceu, abriu aqui do lado, desceu mais um pouquinho, já estamos em 300 pontos. Aí ele resolveu subir, abriu aqui do lado, subiu mais um pouquinho. Foi até 87, não no zerou, né? Porque ele está no 0 a 0. Depois ele desceu e veio aqui embaixo no candle 93 e pagou os nossos 500 pontos, tá? Depois o candle 80, o candle 101, esse aqui, ó. Vamos lá. Qual é o modelo que ele fez? Candle 101. Então ele fez essa pernada aqui, esse modelinho aqui, né? Opa, assim. Essa pernada é uma e essa pernada é 2. Então olha o desenho, ele fez isso, né? Ele não foi até lá embaixo, ele veio só até um pedaço. Ele andou um pouco, desenvolveu um pouco. Depois ele subiu um pouquinho e já deu uma entrada. Vamos lá. Temos esse padrão aqui. Ó, o mais parecido é este, né? Mas não é, porque esse caso aqui, o padrão 2, essa pernada aqui ele rompe, né? Ele rompe lá embaixo, o fundo. Então, nesse caso, também a gente não tem um padrão completo, um padrão perfeito. Então, o que a gente faz? A gente arrisca ou não arrisca. Se for arriscar, vamos tentar achar um padrão. Então, eu vou tirar uma pernada. Vou tirar uma pernada aqui, ó. Vou tirar essa pernada aqui e vou ficar só com esse desenho aqui, ó. Só essa pernada. E aí nós vamos procurar lá, ó. Tem? Ele é parecido com esse? Não, porque olha só. Aqui ele desce e já dá uma entrada. Aqui ele desce, ele sobe um pouco, ele desenvolve um pouco o preço e depois dá uma entrada. Então o mais parecido é esse, mas não é o mesmo modelo. Não é o mesmo padrão. Fora esse a gente não tem nenhum outro, tá? Então aqui, neste caso, esse padrão aqui não é um padrão nem com 2 pernadas, nem com uma pernada, nem com pernada nenhuma. Então essa entrada aqui, ela não é uma entrada válida, tá? Não é uma entrada válida. A gente está fora de qualquer padrão, fora de estrutura. Mas digamos que tu entrou aqui, o que aconteceu? Se tu entrou aqui, tu conseguiu pegar alguma coisinha. Desceu o preço, chegou aqui 115 pontos, já te protegeu no 0 a 0.
ele abriu aqui embaixo, desceu um pouco mais, foi até 268 pontos, depois ele voltou, e aí se tu ficou no 0 a 0, te tirou no 0 a 0 aqui, beleza? Então percebe que a gente tem que localizar os padrões. Se não forma um padrão, e aí tu pode arriscar tentar achar um outro padrão. Às vezes com 2 pernadas não dá, tu coloca 3 pernadas e assim vai. Mas o ideal é sempre 2 pernadas é o padrão, tá? Fazer uma entrada com uma pernada só já é um pouco mais arriscado. Mas vamos para o dólar, que é o que eu queria mostrar. Ó, o dólar. O dólar, se tu não fez essa análise, tu vai ter levado 2 loss. A primeira entrada, ela induziu a gente a entrar nela e levar um loss. Então assim, eu acredito que a maioria das pessoas devem ter levado loss nessa primeira entrada aqui. Qual era o macete, qual era o truque, qual era a ideia aqui para evitar esse tipo de coisa? No primeiro momento, a avaliação qual é? Tu vai olhar lá a distância da linha de ouro, tá beleza, tá tudo beleza. Aí tu vai olhar qual? O padrão de entrada. O padrão de entrada tá correto, porque olha só, tu vai pegar aqui essa pernada, né? E depois mais essa pernada aqui. Aí tu vai olhar lá no padrão de entrada, nós temos lá mesma coisa, padrão de entrada de compra, nós temos um padrão arriscado, o 3. Tá? Olha ali, ó, ele subiu, desceu até um pouco, ele desenvolveu um pouco o preço para baixo e depois ele deu uma entradinha. Mesma coisa que tá lá, tá? Então olha ali, se eu fizer o desenho aqui, ele fez isso, ó, exatamente a mesma coisa que tá lá, certo? Então, ó, padrão 3, uma entrada arriscada. Tudo bem, é por isso que eu procuro evitar entrar em padrões arriscados, eu gosto mais dos padrões clássicos aqui. Mas, né, muitas vezes acontece padrões arriscados que pagam. Tudo bem, então assim, são escolhas, tá? Muito bem, então a grande maioria entrou aqui achando que tava beleza, tava jóia. E realmente tava, a avaliação tá correta. Como que eu poderia evitar esse loss aqui? Da seguinte forma, vamos limpar a tela aqui, vamos diminuir um pouquinho e vamos analisar o todo. Olha só, olha onde esse candle parou ontem, tá? E olha onde esse candle aqui parou hoje. O que que isso significa? Lembra quando os preços batem na mesma altura? A gente sempre fica esperto, quando um preço ele bateu aqui e desceu, quando ele subiu, ele bateu no mesmo ponto e ele não rompeu e desceu, a gente pensa no quê? Lembra o que é isso? A caixa. Então, sempre tem que estar esperto, gente. Quando o preço bate no mesmo patamar e ele não rompe, ele significa que ali tem uma barreira. Ali tem uma barreira que dificulta o preço passar. Então, se ele não chega naquele ponto e vai embora, e ele volta, ali é um lugar que é difícil. Sabendo disso, olha só, ele pode ter feito isso, ó, uma caixa, certo? Aí o que aconteceu? O preço desceu e deu uma entrada. Nesse caso aqui, a entrada sendo aqui, né, sendo neste ponto, o que a gente esperaria que ela fizesse? Que ela subisse, né, e fosse lá para cima. Mas não existe uma caixa aqui, então não pode acontecer dessa caixa aqui, tu não sabe se ela vai acabar aqui ou se ela vai esticar, né? Ela pode fazer isso, ó. Olha só. Ela pode fazer isso aqui, certo? E foi exatamente isso que aconteceu, ó. O preço deu uma oportunidade aqui, mas existia uma caixa, o preço não conseguiu subir, aí ele desceu. Aí depois ele subiu e olha só ele batendo na caixa de novo, ó. O preço chegou até ali e de novo bateu na caixa e voltou. Ou seja, a gente tem que saber identificar as caixas, gente. Sempre falo isso. Presta atenção onde os preços estão batendo. Por isso que a gente utiliza o Renko. O Renko mostra muito isso. O patamar onde o preço está batendo. Ele está batendo nesse patamar aqui. Não interessa se está subindo ou se está descendo. Ele pode estar descendo e fazer uma caixa embaixo. Entendeu? Se for ver, ó, olha só. Essa caixa aqui, ela até tem um ponto inicial e um ponto final, que é aqui, ó. Olha ali.
Ó, essa é a caixa. Opa, aqui. Ó, percebam que ele bateu aqui, ele já tinha batido aqui também, aí ele bateu aqui, aqui ele não rompeu, aí ele bateu aqui também, ó. Aqui embaixo, ele bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, quase bateu, né? Então percebe que ele não consegue passar para baixo nesse ponto e não consegue passar para cima nesse ponto, ele formou a caixa. Então, dentro da caixa, quando der qualquer sinal dentro da caixa, a gente não opera, né, gente? A gente não opera. Porque se tu já visualizou que existe uma caixa aqui, como é que tu vai entrar numa operação aqui? Se tu entra numa operação aqui, tu acredita que o preço vai romper essa caixa. Mas se ele já bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu 4 vezes na caixa, no mesmo ponto, antes de te dar a entrada, olha só, antes de te dar a entrada, ele bateu 1, 2, 3, 4 vezes no mesmo lugar. E depois ele te deu uma oportunidade. Então essa não era para ter entrado. Mas assim, eu vou registrar o loss, tá? Até para o pessoal não dizer que a gente sempre só tem gain, né? Eu vou registrar esse loss, não tem problema. Até porque a maioria não deve ter feito essa análise da caixa. E aí a mesma coisa aqui para venda, tá? Se vocês forem analisar a venda, vamos pegar aqui, vamos só limpar aqui um pouco essa tela. Não, até vamos deixar, não tem problema. Vamos só mudar de cor. Ó, vamos analisar essa venda aqui, ó. Essa venda, qual é a estrutura dela? Nós temos aqui isso, isso e isso. Então nós temos essa pernada e essa pernada. Tá? O desenho ficou assim, ó. Ficou assim, 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 assim. Aí nós vamos lá para o padrão de venda e vamos ver se a gente tem esse desenho aqui. Não tem, né? Não tem. Por que não tem? Se tu for ver, ó, o preço ele tá descendo aqui, ele não rompe esse fundo. Ó, aqui ele rompe, certo? Então só se tu fizer, nem se tu buscar um padrão de 2 pernadas, ó. Ó, padrão aqui com 2 pernadas não tem, certo? Primeira pernada, segunda pernada, não tem. Agora, não achamos aqui, perfeito? Tô até olhando de novo. Não tem. Então, não tem esse padrão aqui dentro. Beleza. Se não tem esse padrão, aí, vamos arriscar? Vamos arriscar. Vamos tentar arriscar, então. Vamos aqui, vamos tirar essa pernada aqui. Né? Vamos deixar só uma pernada. Com uma pernada, tem esse padrão? Ó, nós temos essa pernada aqui, única. Só tem essa pernada. Tem esse padrão aqui? Não tem. É o padrão 3? Não é o padrão 3. Porque o padrão 3 ele desce, desenvolve um pouco o preço para cima e depois dá uma entrada. Certo? Desenvolve um pouco o preço para cima e depois dá uma entrada. Muito bem. Então aqui não tem, de forma alguma, uma entrada aqui. Não tem padrão e não tem nem um arriscado aqui, seria no caso. O normal é a gente usar sempre o padrão. Esse negócio de tirar uma pernada, né? Colocar uma pernada, isso são formas mais arriscadas, tá? O ideal é sempre o padrão. E o padrão é sempre 2 pernadas. Mas tem momentos que a gente coloca 3 pernadas para tentar encaixar num padrão. Tem momentos que a gente pode tirar uma pernada e colocar uma pernada só, tá? Então, eu vou deixar este aqui, mesmo... Deixa eu botar para cá. Este candle, deixa eu limpar agora essa tela, né? Este candle aqui, que deu o candle 12, mesmo sendo evitável, mesmo dando para evitar, eu vou registrar ele como loss, tá? Já o candle 16 não tem como registrar ele como loss, porque aqui não foi um loss, tá? Não foi nem loss nem gain.
Ah, e tem outra coisa também nesse Candle 16. Além dessa questão de não encontrar o padrão, se vocês forem ver, o candle ele está muito próximo da linha de ouro, certo? O que isso significa? A linha de ouro é um divisor de águas. Todo preço que está acima, quando o preço estiver acima, a gente só vai pensar em comprar. Quando o preço estiver abaixo, a gente só vai pensar em vender. Mas e quando o preço está exatamente na linha de ouro? A gente faz o quê? A gente simplesmente não faz nada. Então, se der alguma entrada com preço grudado na linha de ouro, a gente não faz nada, porque ali é o momento mais crítico, é o momento mais indeciso do mercado. O mercado está empurrando para cima, está empurrando para baixo, está empurrando os dois lados ali, ele está tentando definir para que lado ele vai. Aí ali pode dar várias entradas. Tu vai entrar nesse momento do redemoinho ali, que tá aquela função de empurra para cima, empurra para baixo. E aí foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele deu uma entrada justamente grudado na linha de ouro. Certo, pessoal? Então assim, era só para dar uma explicaçãozinha rápida. O mercado hoje foi um mercado chato. Então eu vou registrar um loss pro dólar. Eu vou registrar um gain pro índice. Tá? E aí fechamos assim. Espero vocês amanhã na live. A gente pode rever isso aqui. Quem não viu, quem não operou, quem não pegou, não entendeu, volta o vídeo aí, olha de novo. Ou nos encontramos amanhã na live. Para quem está chegando no canal, solicita a sua licença grátis. 30 dias vocês podem utilizar, tá? Acompanhe os nossos resultados aí nos nossos stories. Lembra que nem sempre o mercado dá gain, às vezes dá loss, tá? Então, esse negócio de todo dia dar gain, isso é mentira. Tem dias que dá gain, tem dias que dá loss. O importante é tu saber interpretar o mercado e se tiver que levar loss, tem que entrar correto. Não pode levar loss entrando errado. Eu fiz uma operação e deu errado, uma operação que não era para ter entrado e tu entrou e deu loss. Então aí tu, né, rateou. Beleza. Entrem no nosso canal do Telegram. Lá tem o chat, eu tô direto lá, é mais fácil falar comigo por ali. Ah, Bonete, tô com dúvida nesse candle aqui, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? A gente pode ir conversando por ali, além de outras coisas, beleza? Hoje é um videozinho rapidão, só para mostrar essa questão do dólar, que me deixou um pouco preocupado, tá? Porque eu vi duas entradas ali, eu pensei, essas duas entradas o pessoal vai achar que deu 2 loss. E na realidade, eu não levaria loss em nenhum deles ali. Mas eu vou registrar um loss para acalmar a galera que diz que não é possível, tal. Beleza? Então tá, é isso, pessoal. Nos vemos amanhã na live. Valeu, abraço!